Olá! Aqui na TV Assembleia você também acompanha os principais assuntos em pauta no plenário. Vamos abordar temas que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Nesta edição vamos falar sobre pesquisas em busca da cura e a testagem de fórmulas de medicamentos e cosméticos em animais. O assunto é polêmico e alvo de muito debate. Eu sou Marité Cogo e você acompanha comigo agora o programa Fique Ligado da TV Alemes. Vamos entrar agora no campo da ciência e discutir a busca pela cura de algumas doenças. Muitas delas são novas, outras nem tanto e já duram anos e anos. E os cientistas enfrentam uma grande batalha de pesquisas para saber o que de fato acontece no nosso organismo e como deve ser o combate à doença. Acompanhe a matéria. Você é minha filha e eu vou ser sua mãe. Pode ser? Você quer assim? Graças a Deus. A gente sempre se deu tão bem. Obrigada. Você também é muito educada. Você é muito linda. Você é um amor de mãe. A inversão de papéis foi provocada pelo Alzheimer. A doença levou as memórias e a independência da mineira Ana Isabel. Eu cuidei da minha mãe por 13 anos, tá? E foi muito difícil, porque quando ela começou a parar de andar, começou a não comer mais, começou a ficar restrita na cama, ela não falava. E aí, então, a gente... É triste, gente, é muito difícil esse momento que a doença avança, esses momentos finais. Em 2015, a história delas teve um fim, com uma despedida emocionante. Eu gosto muito de você e você gosta muito de mim, não é isso? Fique em paz, pode seguir seu caminho. Eu vou te comer. Depois a gente vai encontrar de novo. Aqui, você arruma um quarto para mim bem bonito lá em cima, tá bom? Ana Heloísa, que sempre compartilhou a experiência dos cuidados com a mãe na internet, continuou na rede, sendo apoio para outros cuidadores. Desde o início da doença, eu procurei muito na internet também sobre a cura. Eu acredito na ciência, tá? E eu sei que ela vem evoluindo, que existem remédios que ajudam a parar, né? É uma parada na doença, ela não tem cura ainda. E eu acredito que um dia a gente vai ter esse remédio para a gente curar, porque a ciência vem evoluindo. O Alzheimer atinge cerca de 43 milhões de pessoas no mundo. Já o Parkinson, que também afeta o sistema nervoso central, aproximadamente de 6 a 5 milhões. Uma pesquisa científica pode demorar anos para ser concretizada. Aqui na UNB, há mais de 10 anos, um estudo sobre a cura de doenças neurodegenerativas está em andamento. Doenças como Alzheimer e Parkinson. Os modelos utilizados são ratos e camundongos, que passam por testes clínicos e comportamentais e têm respondido bem aos medicamentos utilizados. O nosso laboratório hoje tem alguns compostos, 2 compostos especiais que se mostraram muito eficientes para o tratamento dessas doenças. Nós temos um que diminuiu 80% a morte de neurônios na doença de Parkinson e um que melhorou, reduzindo o impacto da doença de Alzheimer, melhorando a memória nos nossos modelos. Então nós temos 2 compostos que inclusive nós já fizemos a patente e estamos estudando a segurança do uso dele. Então nós já estamos com uma pesquisa bastante avançada. Os novos medicamentos têm como base o veneno de um inseto temido por muitos e considerado praga nas lavouras.
Eu estudo o veneno dos marimbondos para identificar esses neuroprotetores. Então é uma pesquisa que se inicia com o estudo do veneno dos marimbondos e a partir daí o desenvolvimento desses novos medicamentos. E esses marimbondos são presentes na biodiversidade brasileira. A pesquisa é feita com ratos e camundongos, modelos que são utilizados no mundo inteiro e necessários para esse tipo de estudo. O nosso cérebro é extremamente complexo e doenças que afetam o sistema nervoso são mais complexas ainda, são mais difíceis da gente ter modelos que não são modelos em vivo, né? Então a gente não tem modelos que a gente possa, por exemplo, descobrir a cura do Alzheimer em células, porque o sistema nervoso é muito complexo. Então, para algumas doenças, a gente ainda mantém a necessidade de modelos em vivo. Todas as nossas forças, nossos conhecimentos são para que os animais não sofram, não tenham estresse, não tenham ansiedade desnecessária. O Brasil possui uma lei federal que regulamenta a experimentação animal. A Lei 11.794 de 2008, conhecida como Lei Arouca, em menção a seu autor, o então deputado federal Sérgio Arouca, estabelece um conjunto de regras, como a criação do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, CONSEA, e a constituição de comissões de ética no uso de animais, as CEUAS. A Lei Arouca, ela estabelece parâmetros e diretrizes que, a longo prazo, resultará na abolição de todo e qualquer tipo de experimentação animal. Porque um dos nortes é exatamente a substituição do modelo animal por outros modelos, como, por exemplo, tecido celular, como, por exemplo, modelagem matemática. Os animais podem participar apenas de uma pesquisa e devem ser mantidos em ambientes que proporcionam condições adequadas e barreiras sanitárias. Depois que os resultados são obtidos, quando a pesquisa não inclui a eutanásia para avaliação dos órgãos, eles são aposentados. O especialista em direito animal ressalta que a Lei Arouca também trouxe avanços nesse sentido. Segundo dados do CONSEA, entre 2018 e 2020, por ano foram sacrificados cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de animais, ou seja, 1,5 milhão a 2 milhões de vidas. Isso de animais vertebrados, de experiências científicas relacionadas a animais vertebrados, porque graças ao sistema CEUA-CONSEA foi possível a tabulação desses dados e a partir daí a realização de pesquisas e reflexões a respeito da experimentação animal no Brasil. Antes de uma pesquisa científica começar, ela precisa constituir ou estar vinculada a uma CEUA para requerer credenciamento no CONSEA. São eles que vão avaliar as justificativas da pesquisa e a solicitação do tipo e da quantidade de animais que serão utilizados. Nós temos como atribuição avaliar esses projetos e a nossa CEUA é composta por um membro de cada local que faz experimentação animal aqui na universidade. Então nós temos médicos veterinários e biólogos que, por obrigação da lei, têm que compor uma comissão de ética, mas também temos farmacêuticos, biotecnologistas, zootecnistas, várias áreas que envolvam o animal. A Lei Arouca segue o compromisso da comunidade científica mundial em seguir os princípios conhecidos como 3 R's. Nós seguimos os conceitos dos 3 R's, né, que é em inglês, mas a gente usa, que é o reduzir, o refinar e o R, que é o substituir, que então é substituir os animais por algum tipo de método que não vai utilizar animal. A gente tem hoje os testes via computador, que é o in sílico, então que já tem muita coisa que pode ser alterada, que não precisa utilizar o animal, e os testes in vitro, que também podem simular várias coisas. A gente não vai ter uma substituição completa ainda, mas o que a gente busca é que a tecnologia e os estudos científicos cada vez mais refinem o experimento. Por quê? Para utilizar menos animais. Esse refino leva a uma redução.
O CONSEA é um órgão integrante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ele é responsável por assegurar tratamento digno, humanitário e ético a todos os animais utilizados em atividades de ensino ou pesquisa científica no país. Todos nós, pesquisadores, buscamos deixar de usar os animais, né? É substituir o uso de animais. Uma das competências do CONSEA é oficializar os métodos alternativos aqui no Brasil. E junto ao CONSEA nós temos mais dois entes que trabalham nesse sentido. O BRACVAN, que é o Centro Brasileiro para a Validação de Métodos Alternativos, o qual eu coordeno, que é responsável por organizar as validações e avaliar o dossiê final. E nós temos a RENAMA, que é a Rede Nacional de Métodos Alternativos. Criada em 2012, a RENAMA promove métodos alternativos e o estabelecimento do processo de substituição dos testes em animais de forma progressiva e segura, sem impactos negativos no desenvolvimento de novos ingredientes bioativos e, principalmente, sem riscos ao meio ambiente e à saúde da população. O desenvolvimento de um método alternativo, né, até a validação, depende muito desse desenvolvimento tecnológico. Hoje em dia, se a gente for tirar uma média, a gente teria como um tempo de médio de validação entre 5 e 10 anos. Você sabia que muitos medicamentos disponíveis nas farmácias antes de chegar ao consumidor foram testados em animais? E a indústria da beleza, como que age? A testagem em animais é um assunto polêmico e muitas empresas já estão mudando de atitude de testagem em animais para oferecer produtos aos seus clientes. Nas prateleiras, uma infinidade de produtos, remédios, shampoos, materiais de limpeza. Mas na hora da compra, o consumidor dificilmente associa o que está levando para casa aos testes em animais. Não é que não faz diferença, eu nunca procurei me informar sobre isso na hora da compra, entendeu? Mas até hoje, eu nem tinha na minha mente que eles usariam animais para fazer esse teste. Eu acho que é falta de conhecimento, né? Deve ser mais divulgado e a gente não se atenta a isso. Não é só falta de atenção dos consumidores. As empresas brasileiras são obrigadas a colocarem nos rótulos o peso, a composição, entre outros indicadores, mas não precisam dizer se houve a utilização de animais no desenvolvimento do produto. Se quiser, o cliente tem que agir por conta própria, pesquisar na internet, acessar a informação em algum lugar. Um dos direitos básicos do consumidor é o direito à informação. Então, há projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que visam exatamente obrigar a indústria a informar os consumidores se aquele produto foi testado em animal ou se há elementos animais naqueles produtos. Infelizmente, há uma resistência muito grande no Congresso Nacional para que esses projetos de lei avancem e, no momento, nós não temos essa possibilidade. Há um grande movimento de ONGs, entidades e conselhos a favor de que a informação seja disponibilizada de forma obrigatória e que isso aconteça logo. A preocupação com o uso de animal na experimentação aqui no Brasil é uma coisa recente. Se a gente comparar com a Europa, por exemplo, as leis lá existem há muito mais tempo do que existem aqui no Brasil. Entretanto, nós estamos seguindo os preceitos mundiais em relação a isso, inclusive focando também e chamando a atenção aos pesquisadores para a utilização de métodos alternativos. A comunidade científica também vem se reinventando. A utilização de várias espécies em pesquisas está caindo ano após ano. Os testes que são feitos em animais para testes de toxicologia são muito dolorosos.
geralmente envolve imobilizar animais durante várias horas ou até vários dias e testar produtos nos seus olhos, na sua pele, até eles serem sacrificados para poder analisar os resultados. Geralmente são procedimentos que são feitos sem uso de anestesias. Enquanto os métodos alternativos e mais inovadores que estão sendo desenvolvidos agora, usa pele artificial que podem ser cultivadas em laboratório a partir de células humanas. Já tem métodos alternativos validados para avaliar a irritação da pele, dos olhos, avaliar também a sensitização, tudo que tem a ver com alergia. Esta neurocientista é professora na Universidade Federal do Rio. Ela estuda um método que reduz a utilização de cobaias. São os mini-órgãos. Através dos organoides, ela consegue compreender como determinada doença afeta o organismo, de maneira simplificada. Só depois disso, ela parte para os testes em animais e humanos. E o que acontece muitas vezes é o que a gente chama de um problema de translação. Quando a gente vai do modelo animal para o modelo humano, quer dizer, para o ser humano, coisas que funcionaram nos animais não funcionam nos seres humanos, coisas que não foram tóxicas nos animais são tóxicas para seres humanos, enfim. Existe um problema, óbvio, né, nessa questão. As pesquisas são realizadas no Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias, o LANCE. A tecnologia é bastante recente. O método pode ser utilizado em vários tipos de testes, inclusive de novos medicamentos. A gente tem moléculas que já são utilizadas para outros fins, que a gente pode tentar entender como elas funcionam e, assim, buscar novas maneiras de tratamentos para doenças neurológicas, no caso, né? Então, e compreendendo como elas funcionam. Já esta pesquisadora estuda nos sintomas mais comuns da Covid-19, a perda de olfato. Ela analisa reações neurológicas. Esse tipo de estudo normalmente é feito com peixes e roedores. Agora, o procedimento é realizado com os zebrafiches. São embriões de peixes que não possuem um sistema nervoso formado. A gente está utilizando essa técnica, né, essa espécie de peixe, para que a gente consiga entender como é que o coronavírus atinge esse local, né, o olfato, e se existe um componente neurológico, se existe alguma possibilidade desse efeito ser causado por neurodegeneração. Então, é uma espécie que tem aplicações dentro de várias áreas da toxicologia, da neuropsiquiatria, da farmacologia, enfim, tem muitas aplicações, e quanto mais passa o tempo, mais a gente entende a importância desse teste. O método facilita a pesquisa e já foi ampliado para diversos estudos, inclusive para depressão e zika vírus. E lembrando que a gente utilizando a espécie, os estágios embrionários, né, êmbrio larval dessa espécie de peixe, a gente tem um organismo bastante sensível e a gente consegue utilizar sem levar ao sofrimento dos animais, né? Então esses testes com embriões veio para substituir os testes com organismos adultos, né, com peixes adultos. A computação gráfica surge ainda como outra alternativa para analisar casos de inalação de substâncias, como cigarro eletrônico e agrotóxicos. Este grupo utiliza, além disso, o método in vitro. Nós acreditamos que a toxicologia in vitro e a ciência não animal é uma ciência em plena expansão. Os modelos eles são bastante confiáveis para prever o efeito tóxico para seres humanos e também para o meio ambiente. Então, nós acreditamos que certamente no futuro muito próximo nós não utilizaremos mais modelos animais. Nós ainda não sabemos quando é que isso vai acontecer, mas nós acreditamos que breve, em ciência, breve seria algumas décadas. No Brasil, boa parte das empresas de cosméticos não fazem mais testes em animais. Para o consumidor, isso é um grande diferencial na hora da compra. E a tendência é isso mesmo, oferecer produto natural e que não seja derivado de produto animal.
A indústria da beleza movimenta bilhões de reais por ano. Os brasileiros estão em 4º lugar quando o assunto é compra de produtos para o corpo, rosto e cabelo. Perdemos apenas para os americanos, para os chineses e japoneses. Mas, antes de entrarem no mercado, muitos produtos de higiene e beleza são testados em animais: ratos, coelhos, macacos, porcos, entre outras espécies. Situação que tem mudado. Criada em 2013, esta indústria instalada em Brasília vende cosméticos. O diferencial aparece no rótulo: tudo é natural e vegano. A empresa só conseguiu a certificação em janeiro de 2019. É a primeira indústria de cosméticos naturais e veganos do Centro-Oeste a ter o aval da Anvisa. 11 produtos são certificados, nenhum foi testado em animal. Hoje, os shampoos, cremes e óleos são vendidos em 21 estabelecimentos do DF. A marca conquistou um público fiel. Nem passou pela nossa cabeça fazer testes em animais e nem usar produtos derivados de animais também. Na verdade, é um despertar até coletivo, né? Eu tinha essa opção de ética, de fazer testes nas pessoas, porque elas usariam os cosméticos, elas seriam beneficiadas, ou em animais que ia completamente contra assim, todos os nossos princípios. No começo, a empresa conta que foi difícil achar quem quisesse apostar na ideia. Mas hoje o crescimento nas vendas é a prova de que lojas e consumidores estão buscando cada vez mais produtos assim. Uma tendência mundial que veio para ficar. Todos os protocolos de segurança são seguidos e respeitados. Cada vez que a equipe desenvolve um produto novo, ele passa por uma série de etapas. A opção por não realizar testes em animais em nenhum momento torna o processo mais caro. Sai mais caro e é um pouco mais demorado também, mas não houve problema nem questões nenhuma assim. Eles explicam isso. Os animais, caso eles fiquem cegos, eles não são indenizados, né? Eles não precisam, a família não precisa ser indenizada. No caso de teste em humanos, os humanos precisam ser remunerados, né? Então, existe esse preço, esse custo aí para a empresa que está fazendo esses testes. Quase 40 países do mundo já aboliram o uso de animais em testes cosméticos. Aqui na América Latina, a Colômbia foi o primeiro a proibir a prática. Lá, inclusive, uma lei que entrará em vigor em 2024 restringirá também a importação de produtos assim. Aqui no Brasil, não existe uma lei federal que proíba a realização de testes em animais na indústria cosmética. Mesmo assim, alguns estados já estão à frente nesta questão. Espírito Santo, São Paulo e Distrito Federal, por exemplo, deixaram de autorizar técnicas desse tipo. Na verdade, embora muitas vezes a gente possa não perceber no nosso dia a dia, o direito animal, a questão animal está relacionada com a nossa rotina cotidiana. Desde a nossa alimentação, as nossas roupas, aos produtos que nós passamos no nosso corpo. Tem uma forte mobilização pública contra os testes cosméticos, sendo que são testes antiéticos, eles causam muito sofrimento aos animais e também são desnecessários, porque os cosméticos são produtos de menos essencialidade, vamos dizer, do que fármacos, e também de baixo risco toxicológicos, ou seja, você pode, hoje em dia, com os métodos alternativos que existem, validados, avaliar a toxicidade dos cosméticos. Há mais de uma década, a Lorena estuda produtos de beleza. Seu foco maior é a produção de filtro solar. Ela testa a eficiência, os efeitos na pele, a duração, a qualidade. Até 2009, os estudos dela eram feitos em camundongos e em coelhos. Ela usava os animais para verificar como era a resposta do produto na pele deles, possibilidades de alergias ou irritações, e se cumpria com os requisitos para que os filtros solares fossem considerados seguros.
era um modelo muito importante para prever se no ser humano não ia acontecer, né, uma reação grave, né, como por exemplo uma irritação nos olhos, mas com o tempo, né, na década de 90 para cá, isso foi mudando, porque os modelos in vitro, eles foram se tornando, né, cada vez mais relevantes, e agora com os modelos de pele, com modelos, por exemplo, de córnea, de reconstituída, nós temos como avaliar, né, o que acontece realmente ali naquele tecido. Hoje em dia, ela faz os testes com o método in vitro e diz que consegue resultados até mais precisos e confiáveis. Um exemplo de que a ciência já avançou a ponto de termos alternativas seguras. O produto final, ele deve ser testado em humanos, né, antes de ser registrado, né, no mercado, antes de ser usado pelo consumidor, mas que ele não tenha esse voluntário, né, no final ali da cadeia ali de testes, ele só seja usado para confirmar a ausência de risco, né, que realmente o produto ele é seguro. Diversas marcas famosas da indústria da beleza resolveram entrar na briga contra os testes em animais. Algumas aboliram a prática há mais de 30 anos. Elas fazem questão de mostrar para seus consumidores a iniciativa em muitas campanhas e incentivar outras empresas a seguirem o mesmo caminho. Disponibilizamos nosso modelo de pele humana reconstruída para diversos laboratórios e ministramos inúmeros treinamentos para capacitar técnicos e pesquisadores no uso dessas metodologias. Métodos alternativos validados como este são recomendados por guias internacionais da OECD, justamente por serem muito confiáveis e até mais preditivos que modelos animais. A doutora Carolina é uma das referências na criação de métodos para testes alternativos. Ganhou destaque por suas pesquisas com a bioimpressão 3D de pele humana. O processo é utilizado para testes de cosméticos. Funciona de maneira parecida com as impressoras 3D comuns disponíveis no mercado. O equipamento é capaz de posicionar precisamente as tintas biológicas. Com a quantia certa de células, as diferentes biotintas são preparadas. São elas que dão origem às diferentes estruturas da pele. A gente não está buscando apenas a substituição dos modelos animais. A gente quer modelos que sejam mais próximos ao humano. Então a gente sabe sim que existem muitas diferenças entre o modelo animal e o in vivo, a nossa pele, o nosso organismo. Então, por exemplo, falando de pele, a gente pode ir comparando o modelo de rato, de camundongo, né? A quantidade, a densidade de folículos é muito maior no modelo animal do que em ser humano. A estrutura da pele também é um pouco diferente, então a espessura das camadas é diferente. E isso sim tem uma influência na resposta que a gente vai obter. A ideia ganhou destaque e foi finalista numa premiação mundial em 2017. Essa premiação ela é de uma grande indústria britânica, né, indústria cosmética britânica, e eles têm justamente por objetivo promover o desenvolvimento de métodos alternativos. Então, tanto grupos de pesquisa que trabalham nesse assunto, grupos políticos com motivações ONGs que promovem a eliminação do uso de métodos de animais na pesquisa, né, tanto para cosméticos quanto para outras aplicações mesmo. Eu vou ficando por aqui e agradeço pela sua companhia. Até a próxima edição.